Apesar de ter sido decretada ilegal, a greve dos servidores estaduais, né, foi decretada ilegal pela Justiça. Alguns trabalhos continuam parados, por exemplo, no Detran. Roda a reportagem. Guichês vazios e cartazes de greve nas portas e janelas são o que se vê na sede do departamento. Nem os 30% de atendimento determinados pela lei de greve estão sendo mantidos. Problema para quem quer licenciar veículos novos ou transferir a propriedade. No caso de transferência, o prazo máximo para mudança de documentação é de 30 dias. Depois disso, o novo proprietário paga multa. A boa notícia para as pessoas que estão nessa situação é que os prazos vencidos durante o período de greve serão prorrogados. O que a gente pode já garantir é que os prazos serão prorrogados, como quem tem um veículo e assinou no cartório que vai transferir e tem 30 dias para vir o Detran para não gerar multa, nós estaremos sim prorrogando os prazos e não vai ocorrer a geração dessa multa. É isso que a gente pode antecipar. E antecipar também que os veículos que estão no pátio e que as pessoas querem vir retirar e nesse período da greve não conseguir atendimento, nós estaremos isentando aí os veículos que estão no pátio nesse período. A diretora de veículos do Detran orienta ainda que taxas e impostos que possam ser pagos pela internet, como licenciamento e IPVA, sejam pagas normalmente. O site do Detran, né, a gente emite o licenciamento seguro DPVAT e a Cefaz emite o IPVA e as pessoas podem estar fazendo os pagamentos normais, só não está conseguindo retirar o documento. Pagar, paga, mas o documento, né, que é bom, que você precisa do documento para se deslocar, você não consegue retirar. Agora, pague, anexe ao documento antigo e aí você tem que contar o quê? Com o bom senso dos policiais que, no caso de uma viagem, te pararem ao longo do caminho aí, né? Se for uma viagem dentro do estado de Mato Grosso, eu não vejo problema algum, né? Até porque está todo mundo no mesmo barco. Mas e se for uma viagem fora do estado? Para continuar falando sobre este e outros assuntos, estou recebendo hoje aqui no estúdio o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. Bem-vindo, secretário. Obrigado, eu agradeço pelo convite e poder falar desses assuntos de interesse público aqui com você. Bom recebê-lo aqui e já vamos começar com essa questão do Detran. Vamos lá. A greve foi considerada ilegal, mas a greve do Detran continua. É verdade, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, já deu uma decisão liminar declarando ilegal a greve, aplicando multa para cada dia que não for trabalhado, mas os servidores ainda não voltaram a trabalhar. Nós entendemos que agora o segundo passo, do ponto de vista processual, é a Justiça se pronunciar sobre essa ausência dos trabalhadores, apesar da liminar concedida. Eu penso, e de ontem para hoje eu já vi algumas manifestações de presidente de sindicato na imprensa, que os servidores já entenderam que a greve é um instrumento que, neste momento, não está sendo adequado. Então, nós, inclusive, atendendo um pedido dos deputados da base da Assembleia, hoje pela manhã, dou essa notícia aqui de primeira mão, agendamos uma reunião com o Fórum Sindical para amanhã, às 11 horas da manhã, onde novamente faremos a proposta e agora talvez tenhamos uma solução na medida em que me parece que os servidores estão abertos para novas propostas. A proposta recusada inicialmente em relação ao RGA, né, foi de 6%. 6%. 2% no mês de setembro deste ano, 2% no mês de janeiro do ano que vem e 2% no mês de março do ano que vem. A proposta de amanhã muda ou é a mesma? Vamos lá. Ainda na reunião com o Fórum Sindical, cerca de 10 dias atrás, nós tentamos entabular o que eu chamei de uma proposta de acordo condicionada. O que é isso? Nós sabemos que o RGA, vou voltar um pouquinho no tempo. Sim, claro. Para fazer a contextualização. É importante a gente deixar bem claro. Primeiro, o RGA, nós do governo não discutimos a sua legalidade. Mas o RGA é o que nós chamamos é um direito condicionado a algumas circunstâncias. Então vamos lá. É preciso que a lei de responsabilidade fiscal e a própria lei do RGA dizem que o governo, o Estado, tem que preencher algumas condições para poder pagar o RGA. Eu vou dizer duas delas. Primeiro, que estejamos no limite da lei de responsabilidade fiscal, que é de 49%. Não estamos. Fechamos o quadrimestre em 52%. Então, este já é um motivo que
não nos autoriza a pagar o RGA. O motivo legal. O RGA também precisa ter a sua previsão orçamentária e financeira. Nós não temos a previsão financeira. Então, a legalidade não se discute. Temos, inclusive, imagens aí dos servidores nessa movimentação total. Aí. Isso. Esse tipo de movimentação, de protesto, é absolutamente legal e legítimo. A democracia inclusive, permite até um acampamento agora no palácio. É o direito legítimo do servidor. Se mobilizar, mas continuando. Legítimo direito de fazer greve. Há cerca de 40 anos não era permitido fazermos isso, né? Hoje é possível, vivemos no regime democrático. Como eu estava dizendo, então não se discute o direito ao servidor ao RGA, mas sim as condições que não temos para pagá-lo agora. Dos 27 estados da federação, 27 estados, só Mato Grosso e o Paraná estão negociando o RGA. Valendo ressaltar que no Paraná o governo lançou mão do direito do dinheiro da Previdência, o que é, no mínimo, uma temeridade. Você lança a mão do dinheiro da Previdência para pagar o RGA agora. Mas tudo bem, o governo do Paraná tem lá seus motivos. Nós estamos propondo, somos o único estado da federação que estamos propondo o pagamento do RGA neste momento. Vou lhe dar um exemplo. Rio Grande do Sul acabou de aprovar uma lei na Assembleia Estadual para congelar o RGA, não pagar o RGA por 10 anos. Por 10 anos. Mas e por qual motivo nós não pagamos o RGA de 11,28%? Eu vou dizer. Eu pergunto àqueles que nos assistem. O que é mais importante para o servidor público? O pagamento do seu salário em dia, neste momento que passa o Brasil a crise e que passa a crise de Mato Grosso, ter o seu salário em dia ou o reajuste do RGA que pode colocar em risco o pagamento do seu salário? Por certo que é o salário em dia. O governador Pedro Taques não vai tomar nenhuma medida simplesmente para atender a opinião pública. Governos que governam com um olho nas decisões e o outro na pesquisa de opinião pública está fadado ao insucesso. Basta ver que nós temos uma presidente afastada que foi a governar com um olho na opinião pública. Muito bem. O governador Pedro Taques não vai fazer isso. Então, o RGA não está sendo pago de maneira integral. Por isso, esta nova proposta, para chegar agora na sua pergunta e respondê-la objetivamente. Qual a nossa ideia? Manter esse pagamento de 6%. Da maneira como foi proposta? Como foi proposta. Setembro, janeiro e março. E condicionarmos, junto ao Fórum Sindical, que, havendo uma melhora nos números da Lei de Responsabilidade Fiscal, que aquela melhora seja revertida em pagamento da RGA. Vou dar um exemplo. Digamos que no mês de fevereiro de 2017, é só um exercício hipotético de raciocínio, me permitam a liberdade de falar a proposta, mas não a exatidão dos números, que podem ser outros. Imagine que a nossa lei de responsabilidade fiscal nós cheguemos no limite de 49%, que é aceitável. Digamos que para ultrapassar, para chegar no teto, faltou 1,5%. 1,5%. Aquele 1,5% pode ser revertido em RGA para abater dos 11,8%. Então, é uma ideia de fazer um acordo condicionado à diminuição do nosso limite prudencial. Por quê? Porque se nós pagarmos o RGA cheio e ultrapassarmos o limite prudencial, nós vamos sofrer cortes no repasse, que já não é muito, da União. E tem a questão da lei que determina que aí venham demissões. Aí vem demissões. Comissionados no primeiro momento, depois os que estão em estágio probatório, para se adequar a esses números. Isso. E isso o governador Pedro Taques não quer fazer. Nós, neste governo, já chamamos para as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, quase 5.000 servidores que estão em estágio probatório. Seria muito fácil o governador, e ele tem o direito legal, de exonerar esses servidores em estágio probatório. Não vamos fazer. Nós precisamos desses servidores. Em 15 anos, Mato Grosso chamou 88 bombeiros militares. Em 15 anos. Em 1 ano e meio de governo, já chamamos mais de 400.
Então, não vamos exonerá-los, porque como estão em estágio probatório, seria possível. Vamos mantê-los. Estão na lista, né? Estão na lista e na lista e na lei. E na lei. Mas não é uma medida adequada, porque aí vai comprometer a nossa segurança, a segurança pública. Então, vamos amanhã receber o Fórum Sindical novamente. E, aliás, o governo, nós nunca deixamos de falar e dialogar com os servidores públicos. Vou dar um exemplo aqui que não resta dúvida do nosso diálogo. Entre o dia 29 de dezembro de 2015 e 10 de janeiro de 2016, festas de final de ano, nós reunimos com o Fórum Sindical 4 vezes. Dessas 4, o governador participou pessoalmente de 2. Eu, na Casa Civil, em 1 ano e meio, já recebi todos os sindicatos. Alguns, a sua maioria, mais de uma vez. O diálogo, ele tem que existir, eu costumo dizer, desde o dia 1º de janeiro de 2015 até o dia 31 de dezembro de 2018, ou seja, durante 4 anos. Esse diálogo permanece e amanhã nós vamos recebê-los novamente. Tem horário já para a reunião? Amanhã, às 11 horas, no auditório da Secretaria de Gestão, estarão lá comigo os secretários de Fazenda, de Gestão e o secretário de Educação. O governo está se preparando, secretário, para uma mudança, uma grande reforma administrativa. Vai haver mudança no staff? Diminui-se o número de secretarias? Como é que vai ficar essa mudança? Nós estamos terminando esta segunda parte da nossa reforma administrativa. Eu quero pedir a você e a todos os que nos assistem escusas por não poder dar detalhes da reforma. E vou dizer por quê, é um motivo só. Nós temos no estado de Mato Grosso cerca de 100 mil servidores públicos, né? Desses, 6 mil e poucos servidores públicos comissionados. Imagine você se eu adiantar aqui que uma autarquia vai fechar ou que uma secretaria nós vamos extinguir. Pais e mães de família já ficarão inseguros. Eu vou criar aqui com uma fala um ambiente de insegurança para quantas pessoas? Então, fiquem tranquilos, os empregos não serão atingidos. O que nós vamos fazer é enxugar. Isso nós vamos fazer. Nós temos setores do governo que passaram o ano de 2015 sem uma produção à altura do que o governador Pedro Taques deseja. Estes setores, me permita chamar de setores, para não incorrer no que eu falei agora há pouco, esses setores vão ser revistos. Não é possível, no momento pelo qual passa o Brasil, pelo qual passa Mato Grosso, que ainda estamos garantindo o direito dos servidores. Não é possível, neste momento, que nós não enxuguemos ainda mais a máquina pública. E por que eu digo ainda mais? O governador Pedro Taques, quando assumiu, o decreto 01 que ele publicou foi a nomeação dos secretários. O decreto 02 foi a suspensão dos pagamentos por 90 dias e um corte linear de 20% no orçamento das secretarias. Nós estamos enxugando em tudo o que é possível. Quando eu cheguei na Casa Civil, e eu dou esse exemplo da minha secretaria, ele pode ser estendido a todas as secretarias e a todos os meus colegas secretários. Nós tínhamos lá, se eu não me engano, 8 caminhonetes alugadas. Nós devolvemos. Eu não acho razoável que a Casa Civil tenha 8 caminhonetes alugadas. Então, eu dei um exemplo de um corte que se estendeu a todas as secretarias e a todos os setores. Vou dar outro exemplo. O governador determinou que as passagens aéreas do governo passem a sua autorização pela Casa Civil. Não é correto que um encontro de secretários, como ocorreu no ano passado, uma secretaria mande 8 servidores. Eu não acho correto. Não é preciso ir 8 pessoas num encontro para trazer os seus benefícios. Então, esses gastos, eles estão contidos. Vamos enxugar mais ainda. Já é possível quantificar o resultado dessas mudanças? É possível, sim. Nós estimamos que vai haver um corte aí oscilando entre 17% e 25% de despesas. Do que se gastava no Estado. Do que se gastava no Estado. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa ideia. E aí muitos dizem, mas então vamos cortar os cargos comissionados para pagar o RGA. Os cargos comissionados, exclusivamente comissionados no governo hoje, representam 7% do orçamento, com a folha.
A folha hoje é de 690 milhões, mais ou menos. Representa 7%. O corte de despesa não está aí. O governador Pedro Taques não pretende fazer uma reforma só para inglês ver. Ele pretende fazer uma reforma que corte realmente gastos. E por isso, que o governador está chamando os outros poderes para somar conosco neste momento que passa Mato Grosso. E os chefes de poderes têm se mostrado homens do seu tempo, homens atentos à realidade de Mato Grosso e do Brasil, na medida em que estão dispostos também a cortar seus orçamentos. Hoje recebendo o secretário Paulo Taques, falando sobre o governo do Estado e sobre o trabalho, né, que vocês estão tendo aí para manter a máquina nos trilhos. Em relação à Copa do Mundo, às obras da Copa, o que está sendo feito, secretário? Que essa semana o fato dessa empresa falar que não tem jeito, entrou em falência, como o governo está trabalhando essas questões? Vamos lá. As obras da Copa do Mundo, elas representam um problema seríssimo aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Nós que moramos aqui, os que estão nos assistindo, que moram aqui, moram em Várzea Grande, trafegam. Nossa, nós que passávamos ruas ali na Avenida da Febre, né? Pois é, passávamos com tranquilidade e temos esse problema. É um problema muito sério que nos causa transtornos a todos. O governo do Estado tem tomado algumas medidas para, primeiro, terminar essas obras. E aí nos dizem, mas estamos há 1 ano e meio no governo e não terminamos ainda algumas obras. É verdade, mas eu vou dizer o porquê. Eu vou conversar agora com você que está em casa. Se você for fazer uma reforma na sua casa, vamos supor que você vai construir mais um quarto, reformar a sala, ampliar a cozinha, você vai fazer um projeto, né? Ainda que seja um projetinho básico do que vai ser feito. O VLT, que é a maior obra de mobilidade urbana, não tinha projeto. Eu vou repetir, o VLT, que é a maior obra de mobilidade urbana em Cuiabá e Várzea Grande, não tinha projeto executivo. Assim, nós assumimos essas obras. Muito bem. Todas as outras tinham problemas também de projeto. O que significa isso? Que você não sabe o que foi feito, como foi feito, o que foi pago e como foi pago. E o governador Pedro Taques sempre disse, eu não vou colocar R$1 sem saber para onde e como foi gasto até agora. Quando que vocês vão começar a conseguir retomar isso tudo? Algumas obras já estão terminando, né? Nós temos algumas trincheiras onde a conclusão já foi feita ou está sendo feita. Encontramos problemas também com as empresas. Você acabou de dizer um fato que ocorreu há poucos dias. A empresa que cuidava da obra faliu. Simplesmente, como dizem o ditado popular, anoiteceu e não amanheceu. Anoiteceu e não amanheceu. E aí o que temos que fazer? Primeiro, usar os instrumentos legais para cobrar daquela empresa a responsabilidade pelo contrato. Esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo, trazer quem estava em segundo colocado na licitação ou quem participou da licitação e estava numa outra obra para terminar aquela obra. Nós sabemos o quanto essas obras da Copa inacabadas nos afligem a todos. Não é, infelizmente, um caso só de Mato Grosso. Há obras inacabadas pelo Brasil inteiro. E o que nós não queremos com relação ao VLT, que muito se diz do VLT, né? Para que você e os que nos assistem tenham uma ideia. As composições, os vagões que foram adquiridos para o VLT só vão ser usados, 15 vagões, 15 composições, daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos? 40 anos, quer dizer, nós estamos tentando vender essas composições, o que vai levantar aí 150 milhões para ajudar a terminar o VLT. Agora, nós queremos terminar o VLT para que ele possa andar, e não andar e parar como tem acontecido no Brasil. Isso parece uma história de terror, né? Cada vez que a gente vai, né, vocês vão se aprofundando na história, ela vai ficando pior, né? Isso. Vai ficando pior, vai ficando pior. Se me permite o trocadilho, mas é um trem descarrilhado esse VLT, né? O trem está feio. Está feio. O trem Se tá feio. permite outro, o trem está feio. Agora, secretário, nós vamos andar no VLT?
Vamos. Quando? Vamos. Quando que o senhor acredita que a gente vai falar assim, olha lá o VLT, como é que é? Eu participei de uma reunião outro dia com o consórcio, a ideia é fazer a primeira parte do VLT que vai do aeroporto ao porto. Vou repetir, do aeroporto até o porto. Fazer esta primeira parte. Eu perguntei ao consórcio, retomando a obra agora, este ano, quando termina essa primeira parte? Eles me disseram que em 2018. 2018. Há uma outra coisa que precisa ser dita aqui. Não vamos fazer o VLT do Cochipó ao centro, do Tijucal ao centro. Isso não é possível. O estudo que contratamos de uma empresa de auditoria detectou o seguinte: o trecho do Cochipó ao centro, esse trecho é imprescindível para a manutenção de custo do VLT. Sem ele, o VLT não se mantém em termos de custo. É preciso atender a demanda do Cochipó ao centro para que o VLT seja mantido o seu custo. Ou seja, não é simplesmente tirar o VLT do Cochipó. Primeiro, porque seria uma irresponsabilidade com as pessoas que moram na Grande Cochipó, não é isso? Segundo, que atingiria fortemente e comprometeria a próprio VLT como um todo. Secretário, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Eu sei que nós ficaríamos aqui ainda conversando muito, né? Porque eu tenho uma sensação, às vezes, quando eu estou vendo, assim, olhando lá em casa, parece que o Estado é um grande fogão com centenas de panelas de pressão, assim, querendo explodir. Vocês ficam ali naquela, tentando, vai explodir uma, segura, e aquela outra agora, né? É um trabalho terrível, né? Terrível. E além de controlar as panelas de pressão, o gás pode estar acabando e nós não podemos deixar ele acabar, né? Tem que ter gás para que as panelas de pressão continuem funcionando. Eu que agradeço o convite por ter vindo aqui. Todas as vezes que for convidado, venho. Às vezes a gente não vem com a frequência necessária, porque o dia a dia não é fácil. Mas para nós que estamos ocupando o cargo público, vir aqui e falar para o seu telespectador qualificado das coisas que estamos fazendo no governo é uma obrigação. Tornar público aquilo que ocorre no governo é uma obrigação do gestor público. Nós estamos aqui para isso. Aliás, eu vou pedir aqui para o secretário, agora talvez eu consiga aqui um aliado. Vou pedir para que o senhor se torne meu aliado no seguinte sentido. Nós estamos mostrando aqui já há alguns dias uma situação que eu fico extremamente triste. Quando a gente coloca aqui no ar pessoas reincidindo no crime e usando um trenzinho que está, olha, na minha opinião, ele está ali, ó, com o VLT, sabe? Obras que não deram, coisas que não deram certo em Mato Grosso. Eu estou ali, ó, eu olho e enxergo o VLT e a tornozeleira eletrônica. Porque o que tem de cara reincidindo no crime com a tornozeleira eletrônica não está escrito. Secretário, senhor, olha, eu vou mandar fazer uma compilação, se preciso for, de reportagens que fizemos de pessoas que estavam usando a tal da tornozeleira e praticaram crimes novamente. Nós estamos pedindo para o secretário de Justiça, né, vir aqui no programa, já faz dias, né, Aninha? E o secretário não vem, porque eu acho que é fundamental o que o senhor acabou de dizer, prestar contas, né? Falar do que está sendo feito. E essa história, por exemplo, será que o governo não deveria voltar atrás em relação? O senhor poderia opinar sobre isso? Posso sim. Você acabou de dizer, estamos lá vendo as imagens. Esse aí, ó. Em janeiro, ele limpou a casa de uma moradora no Cidade Alta. Certo. Né? A dona Luzineide veio ontem aqui no programa. Pediu, pelo amor de Deus, alguém... Olha lá ele, ó. Semana retrasada, correndo com um bujão de gás na cabeça. Há cerca de um mês. Já estava de tornozeleira aí, ó. Aí ele voltou no bairro para roubar. E em janeiro, quando ele roubou a casa da senhora, ele estava de tornozeleira também. Ou seja, é uma reincidência atrás da outra, né? Mas aí, o que pode ser feito? Será que esse sistema não deve ser revisto? O sistema de tornozeleira eletrônica, ele dá certo no mundo inteiro. Ele é usado há décadas, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele foi preso várias vezes, como você está dizendo, nós chamamos de criminoso contumaz, ou criminoso reincidente, o que tem uma história de crimes, né? Pelo que você está dizendo. Sim. Com certeza, um dos motivos pelos quais
ele foi preso, é o uso da tornozeleira. Por quê? Porque ele escapa, às vezes, do raio onde a tornozeleira o permite ir. A tornozeleira não é um inibidor de crime. O que inibe um homem a cometer o crime é seu caráter. A tornozeleira não inibe o cidadão de cometer crime, mas permite que ele seja rastreado e localizado. Mas mostra também que o cabo poderia voltar. Isso aí é outro caso, enfim, são N casos, N casos. Eu não sei porquê, mas o sistema aqui não está funcionando tão bem assim. Tá? Mas eu vou pedir ao secretário que vem aqui para a gente conversar um pouquinho. Que vem aqui, eu tenho certeza que ele vem, porque eu ganhei uma olhada, estou falando. É um secretário que também dá suas explicações e informa a sociedade. Eu vou pedir que ele venha aqui e com certeza ele tem condições de expor isso com mais detalhes. O que o senhor teria a dizer à população do estado de Mato Grosso? O que a população pode esperar para a gente encerrar? Mato Grosso e o Brasil passam por uma crise. Eu ouvi o ministro da Fazenda, doutor Henrique Meirelles, dizer ontem que talvez seja uma crise que se aproxima da Grande Depressão, que ocorreu no mundo em 1929 e 1930. Eu acredito nisso. Nós temos hoje, se formos contar aqueles que têm direito ao Bolsa Família, que é legítimo, mas que não estão trabalhando com os desempregados, algo em torno aí da casa de 18, 20 milhões de desempregados. O momento efetivamente é de crise. Porém, aqui em Mato Grosso, pelo menos no que diz respeito às obrigações do governador Pedro Taques, com o servidor público, com os serviços essenciais de segurança pública, de saúde, Mato Grosso ainda é uma montanha nessa planície de caos financeiro que se transformou alguns governos no Brasil. Nós temos governos como o do Rio de Janeiro, onde o aposentado, o pensionista, aquele senhor, aquela senhora de 80, 80 e poucos anos, estão passando pelo constrangimento de ir até um banco privado fazer um CDC para receber o seu salário. Isto não ocorre aqui. Não ocorre aqui. Eu quero dizer àqueles que nos assistem que o governador Pedro Taques está capitaneando um grande pacto por Mato Grosso, chamando os poderes, chamando o agronegócio, chamando o setor do comércio, para fazer o quê? Todos nos lembramos daqueles navios, aquelas galés antigas, que eram movidos pela força do remo. Centenas de pessoas, cada um com um remo. A hora agora é de que todos possamos remar. Agora nós vamos ver quem vai sentar e remar e quem vai ficar assoviando e olhando para cima como se não tivesse acontecendo nada. A hora agora é de remar. E o governador vai capitanear esse barco e nós vamos fazer essa travessia e daqui ao final da crise, Mato Grosso vai continuar esse estado pujante e honrando a sua história. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite.